Acredite, a nossa casa adoece, fica doente e nós podemos adoecer também. Quem nos esclarece é a pesquisadora Clenir Castro. Clenir é consultora em radiestesia e geobiologia, terapeuta, ministradora de cursos e palestras e autora de livros. Como vai você, Clenir Castro? Olá, Cris, tudo bem? É um prazer novamente a gente estar aqui esclarecendo, né, um pouco sobre esse assunto que é tão desconhecido, né, diante do público em si, tá? Clenir, a nossa casa adoece? Sim, ela adoece, né? E a gente sempre diz, primeiro a casa, após é o morador, tá? Os sintomas que a gente vai sentindo aos poucos é o cansaço, é o não dormir corretamente, o levantar parece que não dormiu direito, né? Não dormiu, não descansou, tá? Outros fatores vai afetando os órgãos, os sistemas, tá? Então, as doenças em si, elas vão se apresentando com o decorrer do tempo. Como a gente vai identificando? São pontos, às vezes, que a gente vai identificando, é a umidade, bolhas na parede, tá? Rachaduras na casa. Isso são alguns sintomas, mas tem muitos. Por quê? Na verdade, nós estudamos 5 a 6 ou 7 radiações que elas estão no subsolo. E elas vêm verticalmente, elas sobem e vão atingindo o nosso organismo, o nosso corpo. Se você permanece 8 horas dormindo num local, ali é um ponto geopático. Pode acontecer de você até ficar doente com o decorrer do tempo. Tá? A gente teve até agora, eu tive num congresso de radiestesia, radiônica e de geobiologia, que foi muito importante os esclarecimentos, né? Não só das radiações da Terra, como também as radiações do campo eletromagnético. A gente tenta sempre trazer novidades, né, dentro dessa área, aprender um pouco mais, né? E também para poder ajudar os nossos clientes, tá? E assim, Cris, eu trouxe, inclusive, vou até mostrar, eu trouxe um aparelho, né? Que eu posso trabalhar um pouco à distância essa casa. A gente tem, por exemplo, o infravermelho, que aquece, né? Quando tem um ambiente que ele está sem energia, tá? O vermelho, ele dá intensidade, tá? Ele mantém toda uma alteração, um impacto, né? Que a gente chama isso de que estimula ao consumo, tá? Ele ativa o metabolismo também, tá? Das pessoas. O laranja, por exemplo, ele é para estimular todos os sentidos das pessoas, do local. Ele traz otimismo, ele vai estimular muito mais até o apetite, ele inibe dores para pessoas, tá? Ele traz criatividade, ele traz coragem. O amarelo, ele é energizante, tá? Ele traz alegria, ele vai estimular o raciocínio do ser humano, ele altera toda a pressão arterial, tá? Por exemplo, o verde, ele vai remeter o afeto, a conexão emocional, o relaxamento, a harmonia, a fertilidade, tá? O azul, ele vai trazer a calma, né? Para um ambiente muito agitado, uma pessoa muito agitada. Ele vai estimular também a saúde, o efeito calmante, tá? Porque a gente vai trabalhar aqui com todos os espectros, né, de cores, também que se encontra nas pirâmides, tá? Para te ter uma noção. O índico, ele trabalha o equilíbrio, a intuição, é uma coisa que falta muito nas pessoas, né? A intuição, a criatividade, tá? Ele purifica o ambiente, o índico, ele harmonia, ele traz uma harmonia, tá? Ele também trabalha todo o sistema nervoso do ser humano, do local. O violeta traz sabedoria, criatividade, tá? Ele trabalha toda a questão de magia, ele reduz os medos, angústia, ansiedade, ele favorece o relaxamento. Você imagina assim, ó, hoje é uma das coisas que mais acontece exatamente isso. As pessoas são angustiadas, elas estão depressivas, né? O local se torna assim também. E o ultravioleta, que é o último, né?
ele vai combater todo o micro-organismo, tá? Tanto do local quanto das pessoas. Aqui, ó, por exemplo, eu coloco o testemunho da pessoa ou o endereço do local, tá? E vou subindo e descendo conforme a necessidade do espectro, tá? Na verdade, o tempo de uso desse aparelho, eu vou ter que controlar. Ele pode ser uma semana, 2 semanas, pode ser um dia, ou meia hora, vai depender de cada caso. Tá? Então, assim, isso aqui é um aparelho que vai nos favorecer muito para um trabalho à distância também, tanto na área pessoal quanto na área comercial. Clenir, dentro desse processo, tu tens algum exemplo prático que tu possa compartilhar conosco? Vai fazer quase um ano que eu estou tratando 2 empresas, tá? E tratando que eu digo assim, ó, geopaticamente, eu vou lá no local, faço toda a revisão, faço toda a harmonização, e a partir disso, eu estou cuidando eles toda a parte de administração, tá? Então, assim, eles têm contratos com outras empresas, às vezes fica muito conturbado, questões de financiamento, e eles têm, assim, ó, achado maravilhoso o atendimento, realmente tem dado ótimos resultados. Licitações, eles estão ganhando praticamente quase todas. Por quê? Porque eu estou todo o tempo cuidando deles. Clenir, se as casas, as pessoas e as empresas adoecem, a gente pode instituir um processo inverso, ou seja, retornar à saúde? Sim, e muito, né? É uma das coisas que eu faço há 30 anos, tá? É fazer esse reverso e os resultados são 100%, tá? A saúde, ela retoma da pessoa, ela se sente muito bem, as empresas se sentem muito bem. Temos bons resultados a respeito disso. Perfeito. Fica a dica. Você tem o projeto de estar cada vez mais de bem com a vida e construir uma longevidade excepcional para você, para a sua família, para a sua empresa, para os seus negócios? Pense nesta excelente oportunidade. Um grande abraço. Muitíssimo obrigado, Clenir Castro. Obrigada, hein? Até mais.